Priscila Alcântara e a mulher montada em cima da besta de Apocalipse 17. O que significa? É isso que você vai entender nesse vídeo. Provavelmente você já ouviu falar do satanista Victor Vanilla, que possui mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. Recentemente ele fez essa postagem da Priscila no Instagram e colocou na legenda: "Agora vós devereis saber que o escolhido sacerdote e apóstolo do infinito espaço é o príncipe sacerdote, a besta, e em sua mulher chamada Escarlate é todo o poder concedido. Eles irão agrupar minhas crianças dentro de seu cercado. Eles deverão trazer a glória das estrelas para dentro do coração dos homens." E depois ele agradece: "Obrigado, Priscila, por se tornar um instrumento da nossa amada Babalon." Para entendermos melhor o que isso significa, vamos ler Apocalipse capítulo 17, que vai falar justamente dessa mulher montada em cima da besta, a Babalon. Ela representa o espírito da Babilônia que está presente em nosso mundo. "E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre a besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres." Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Ela é apresentada como a grande meretriz, com a qual reis e pessoas da terra se prostituíram. "E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada em muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação." Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e 2. No texto destacam-se termos gregos: porné, que significa prostituta; pornel, que significa prostituir-se; e porneia, que significa prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Assim como relatou Jeremias: "Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te." Jeremias capítulo 2, versículo 20. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, pelo paganismo e sua oposição à fé cristã. "E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas." Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Assim, a prostituta é identificada como uma das faces da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. "E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação." Apocalipse capítulo 14, versículo 8. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta relatada em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, parte A. "E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, e ela se veste de púrpura e escarlata, como diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, parte A. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, que significa reinado e luxo. Por isso os soldados que estavam zombando de Jesus colocaram sobre ele uma capa de escarlate, porque diziam que Jesus era o rei dos judeus. Sendo assim, ele precisava usar esse tecido nobre, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Mateus capítulo 20, versículo 28. Também na parábola do rico e o Lázaro, cita esse tipo de vestimenta nobre. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, como relatado em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, parte B, o que vai sinalizar o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral
e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus, assim como fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, 9 e 10, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele profere blasfêmias em consciente rejeição ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, versículo 3, parte C. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Apocalipse capítulo 17, versículo 10 e 12. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza a grande força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, parte A. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, parte B. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e, consequentemente, a corrupção de toda a sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Apocalipse capítulo 17, versículo 6, parte A. Simboliza o espírito de perseguição e de destruição da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global intencionalmente anticristão. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse capítulo 17, versículo 2. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 4. Além disso, o argumento de liberdade estimula a corrupção por meio do afrouxamento da moral, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. E o relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas sentindo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Já o sincretismo mistura o sagrado e o profano. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 17. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus capítulo 24, versículo 29. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Mateus capítulo 13, versículo 38. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Vemos que pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, como a apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e a prostituição. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Assim, o patrulhamento ideológico julga como fundamentalistas quem ousa discordar dessas pautas. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Lucas capítulo 6, versículo 22. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Podemos ver também que há uma censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículos 5 e 6. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Como você viu, o espírito da Babilônia representada na mulher em cima da besta é terrível e totalmente contra Deus. Então o que o satanista quis dizer é que a Priscila não apenas está se envolvendo com esse espírito, mas também está sendo um instrumento em suas mãos. Como ela tem um alcance muito grande, ela influenciará muitos a continuarem envolvidos com o espírito da Babilônia. E a verdade é que é triste ver ela e cristãos que abandonaram a fé se envolvendo com esse espírito, mas que possamos orar para que Deus os restaure, porque não existe verdadeira alegria fora dele. Eu digo isso por experiência própria. Eu já tentei viver longe de Deus, e confesso que foi tudo ilusão, e depois o que restava era frustração. Hoje eu não troco a presença de Deus por nada. Eu sei que esse espírito da Babilônia quer que você e eu se envolvam com ele, e talvez você me pergunte: Isaías, então o que eu posso fazer para que ele não tenha poder sobre a minha vida? Eu vou te dar 3 conselhos rápidos e finalizo aqui o vídeo. Primeiro, não despreze a Bíblia, que é a palavra de Deus. Segundo, tenha um caráter formado por Cristo, não por ideologias. Terceiro, viva aguardando a volta de Cristo. Assim você sempre estará preparado e em vigilância. Se existe o Espírito da Babilônia e o Espírito Santo, eu prefiro estar cheio do Espírito Santo de Deus. E se você também tem esse desejo de ser cheio do Espírito Santo, eu te convido a conhecer o meu curso, Chaves da Grandeza, onde você vai aprender como desenvolver uma vida guiada pelo Espírito Santo. É só clicar no link fixado nos comentários. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer. Aproveita e vê esse vídeo para saber qual é o único pecado que Deus jamais perdoará. Deus te abençoe.